Olá, boa noite. Chegando para mais um estudo para o Caibá. Sejam todos muito bem-vindos à página de Pedro Honorato, à página do Caibá Chute. Dentro de alguns minutos iniciaremos, o nosso estudo. Um minutinho a gente já está entrando, né? Iniciando melhor, né? O nosso estudo. Então, 20 horas em ponto, vamos dar início, ao nosso estudo da noite de hoje. Para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler uma mensagem no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José, que tem como título, Não Vale a Pena. Iniciamos assim: socorre e serás socorrido. Perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Não guarde mágoa no coração. Não vale a pena viver em função de revide. Somente a força do bem consegue se opor ao êxito do mal, da força do mal. Esquece a maledicência. Quem te critica não é melhor. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. Carlos Bacelli, pelo irmão José. Vamos fazer a nossa prece inicial, para assim darmos início, ao nosso estudo. Jesus, divino amigo, Deus nosso Pai, amigos outros espirituais que nos dão suporte, para que possamos caminhar no nosso dia a dia, para que possamos, Senhor, buscar o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, para que possamos alcançar o Pai, em algum momento, trabalhando as nossas imperfeições, aperfeiçoando o que há de melhor dentro de nós. Senhor, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, na força do bem, e que possamos caminharmos, buscando a cada dia o nosso melhoramento. Fica conosco, fique em nossos corações e nos conceda dessa oportunidade que temos de estudo, o melhor a acrescentar em cada um de nós. Que assim seja. Muito boa noite a todos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à página de Pedro Honorato, do Caibá.
e tantos outros que estarão conosco nesse nosso estudo da noite de hoje. Nós hoje então vamos conversar um pouco, né, sobre o tema Conheça-te a ti mesmo. Uma necessidade que cada um de nós, né, temos de busca do autoconhecimento. Isso nos faz buscar, né, em nós o descobrir do que verdadeiramente nós somos. E aí eu trouxe para nós, né, desta noite, né, a questão 919 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ela nos traz uma pergunta. Kardec formula a pergunta aos espíritos superiores de suma importância para nós, né? Ela nos diz: qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz tem o homem de resistir, de se melhorar nesta vida e de resistir ao mal? Interessante, então, na pergunta de Kardec, que ele já nos traz, né, duas afirmativas nessa questão que nos faz trabalhar em nós as certezas de que, olha, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? A partir daí ele já nos diz, né, que nós não estamos aqui em busca de uma salvação, mas sim de um melhoramento gradual, né? Nós estamos aqui nos melhorando, aproveitando a oportunidade para melhorarmos. E ele fala: o enfrentar, resistir à atração do mal. Então Kardec ele já tem ali, né, na sua base de certeza que nós não estamos aqui tão somente para uma salvação, não estamos salvos, até porque a nossa salvação vem através da boa nova de Jesus, né? Já temos isso por aí, que às vezes nós fizemos uma grande confusão. Achamos que Jesus vai tomar todos os pecados, o meu, o seu, de quem quer que seja, e vai nos livrar desse pecado, como se nós não fôssemos responsáveis pelos nossos atos, né? Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Que Deus, que pai seria esse que escolheria um filho para que tomasse todos os pecados dos outros? Então Jesus vem como Salvador para nós através dos seus ensinamentos. Portanto que Jesus é mestre. Quando Jesus é questionado na questão, né, de que bom mestre, né, o moço fala para Jesus, bom mestre, e Jesus diz, bom somente Deus, só o Pai. Mas Jesus não retira o mestre, porque ele veio para nos ensinar. Ele nos diz que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E que ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, nós estamos aí. Então, esse nosso melhoramento, Kardec já traz baseado ali, que nós estamos aqui no processo de melhoramento. Nós estamos aqui no processo de melhoramento. E as oportunidades, elas nos são oferecidas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É no nosso dia a dia. É na nossa convivência. Então Kardec pergunta, qual o meio prático de se melhorar? E mais adiante ele nos fala o enfrentamento da atração do mal. E como nós, às vezes, somos atraídos pelo mal. Ah, quantas vezes nós somos... existe uma busca de nos atrair de uma forma sutil, e que muitas das vezes a gente vai, e quando a gente vê, a gente já está lá. Qual forma
que nós poderíamos adquirir? Qual o meio prático que nós poderíamos enfrentar, né? Ter esse enfrentamento do mal, né? Resistência do mal e de melhoramento da vida. E aí, um sábio da antiguidade nos responde: conheça-te a ti mesmo. Simples assim? Simples assim. A necessidade de nós nos conhecermos, que aí se torna mais complexo para nós. Porque, na maioria das vezes, nós gostamos de conhecer o outro, nós gostamos de ver as falhas do outro, muito pouco a qualidade. A bem verdade, podemos dizer isso. Muito pouco as qualidades do outro, que o outro traz. Mas sim as fraquezas. Mas sim o que nós chamamos de defeitos. Então, quando nós nos voltamos para nós, quando nós mergulhamos em nós, nos olhamos no espelho e conseguimos detectar ali algo que não é legal, aí sim, nós estamos mergulhando dentro de nós. Nós estamos buscando esse autoconhecimento, de reconhecimento. Poxa, eu sou assim, mas eu preciso mudar. Não, nesse aqui eu vou bem. Eu consigo caminhar bem por aqui. Beleza. Então nós temos grandes meios, né, de nos conhecer, e nos conhecendo, torna-se muito mais fácil o nosso progresso, a nossa caminhada, o nosso enfrentamento do mal, o nosso melhoramento, tudo isso através do conhecer a nós mesmos. É fato que é difícil, muitas das vezes, nós olharmos para nós e admitirmos que estamos errados. É muito difícil para nós reconhecer algo que não está funcionando muito bem em nós. Mas bom sim é reconhecer a nós mesmos. É bom que nós nos mergulhamos dentro de nós para termos essa visão do que nós somos. É simples assim para nós, complexo, difícil na prática, mas é a grande verdade. E Kardec, então, na mesma questão, né, ele vendo a complexidade dessa máxima, ele nos alerta e nos chama ao convite a nos lembrarmos, né, de Santo Agostinho, onde ele nos convida ao final no final de cada dia, fazermos uma reflexão sobre o nosso dia. Interessante isso porque Santo Agostinho nos convida, sim, a fazer essa reflexão, a chamada de consciência para fazer aquela avaliação do nosso dia, como foi o nosso dia. E aí eu convido a você que está conosco agora, junto de mim, fazer essa reflexão de como foi o seu dia, de como está sendo o nosso dia. A oportunidade que nós recebemos nesse dia de fazermos algo diferente, de se melhorar nesse dia e de enfrentamento do mal. O que nós fizemos? Vamos voltar lá, né? Às 6 da manhã, às 5 da manhã, às 10 da manhã, quem teve a oportunidade, às 11 da manhã de se acordar. Como foi daí para frente a nossa vida, a nossa trajetória de vida? Qual foi o nosso comportamento com aqueles que nos é subordinado e com aqueles que nós somos subordinados a eles? Qual foi o comportamento nosso com os nossos vizinhos? Qual foi o nosso comportamento com aquele irmão que está lá, né, trabalhando na rua? Com aquele que bateu a nossa porta? Aquele que nos abordou no sinal do trânsito para pedir uma moeda? Para vender a sua bala, o seu doce? E eu não estou falando que você tem que comprar, não. Só estou falando o que está saindo daqui, que está sendo emitido de você para aquele irmão, para aqueles que convivem conosco, com a nossa família. Qual foi o nosso comportamento no dia de hoje? Sabe por quê?
Hoje, ao amanhecer, nós recebemos uma página em branco para nós escrevermos. Porque, na verdade, nós somos escritores da nossa história. Nós estamos escrevendo o nosso livro. O livro da vida está sendo escrito por nós. O meu livro, o seu livro, está sendo escrito por você. Como que nós estamos escrevendo? Grande oportunidade que nós temos no nosso dia a dia para estar lá, escrito, no que fizemos de bom, no que fizemos de ruim. Fazer essa avaliação, como nos chama Santo Agostinho a essa reflexão, à consciência. Porque desde que nós entendemos como gente, nós ouvimos sempre um ditado popular: consciência pesada, consciência tranquila. E aí a gente vai perceber que Deus esteve sempre conosco, independente de religião, independente de sermos espírita, católico, protestante, budista, Deus esteve sempre conosco. Independente de sermos até ateus. Mas nós temos consciência. E embora às vezes nós não demos o braço a torcer de dizer, olha, eu errei, vim pedir desculpa, enfim, nós temos na nossa consciência, nós, conosco mesmo, sabemos onde nós erramos e onde nós estamos acertando. Então, esse enfrentamento, esse chamado de Santo Agostinho a nós, é de fazer essa reflexão ao final do dia, para que nós tomássemos consciência, ainda que estava ali presente na nossa mente, todo o trajeto da nossa vida, do nosso dia. Porque se passar muito tempo, nós vamos esquecer daqueles pormenores, daqueles errozinhos que nós achamos que não foi nada. Então ele nos chama a fazer essa reflexão para que nós, ao final do dia, possamos dormir com a nossa consciência tranquila. E mais uma vez eu pergunto, qual foi? Como está sendo o seu dia? O que você escreveu na sua página nesse dia de hoje, 10 de junho? Porque vai estar lá. O que eu já fiz, o que você já fez, está escrito na página. Nessa página em branco, recebida por nós. E sabe quando nós vamos entregar essa página? Daqui a pouco, quando nós nos recolhermos para repousar. E essa página que nós escrevemos hoje estará lá anexada ao livro da nossa vida, da nossa biografia, do que nós fizemos no dia de hoje. E se nós fizemos algo de errado hoje, ou de menos bom, amanhã teremos a oportunidade de refazer. O que fizemos hoje já está escrito. Não se apaga. Mas temos amanhã de receber uma nova página em branco, de fazer reparações. Se nós temos em consciência que o nosso dia não foi tão bom, que eu fui injusto, que eu fui ruim com alguém, que eu poderia ter sido melhor, e que eu tenho isso em consciência, eu posso fazer essa reparação amanhã. Então, nós não temos desculpas hoje. Podemos falar de um modo bem claro, nós que somos, buscamos o Evangelho de Jesus através de sua doutrina, da sua religião. A doutrina de Jesus é uma só. Para os católicos, para os evangélicos, para os espíritas, todas as religiões. A doutrina é uma. Cada uma das suas religiões se enquadra na sua necessidade. Então, cada um de nós, cada irmão nosso, que caminha conosco
nessa grande escola, nesse grande planeta que nos abraça, que nos acolhe, para o nosso melhoramento e para nosso fortalecimento, para o enfrentamento contra o mal, onde nós podemos e devemos estar dando as mãos aos nossos irmãos, independente da religião que professam. Chegou o momento, mais do que nunca, né, de nós derrubarmos os muros erguidos por nós. A minha religião é melhor, a sua é melhor. Nós teremos um Deus tão somente. Nós estamos buscando o nosso melhoramento, nós vamos entender que as nossas religiões, ela é tão necessária a nós para a nossa afinidade. Mas que todos somos filhos de Deus. E se nós percebermos, né, buscarmos, nós vamos ver que Jesus, o nosso mestre, ele não indica nenhum tipo de religião. A colocação de Jesus para conosco é a mudança, a transformação moral, o melhorar do ser humano. Só isso que ele quer de nós. E o que nós temos feito? Às vezes criado pontes, né? Precisamos criar pontes para nos ligarmos aos nossos irmãos que estamos na nossa caminhada, derrubar os muros. Não erguermos mais muro nos separando, porque somos todos irmãos em Cristo. E aí, quando Santo Agostinho nos convida a essa reflexão, a tomada de consciência, em que nós, desde que entendemos, está lá, fulano está com consciência tranquila, está com consciência pesada. E a pergunta 621 do Livro dos Espíritos ainda nos traz mais, quando ela nos fala onde está escrita a lei de Deus. A resposta dos espíritos superiores é na consciência. Então, o que eu quero reforçar para todos nós nesta noite é que Deus esteve sempre, está sempre em cada um de nós. Independente de religião, independente das nossas crenças, independente de termos ou não, de termos afinidade com qualquer religião, mas nós temos consciência, nos mostra que Deus está em nós, porque Ele está na nossa consciência. E hoje a gente tem a oportunidade de ter um estudo, conhecendo isso através do Livro dos Espíritos, hoje. Mas a consciência é de muito tempo em nós, onde era já desconhecida do que significava isso, consciência pesada ou consciência leve, consciência tranquila, independente de qualquer coisa. Mas nós tínhamos e temos Deus conosco, porque a lei está escrito dentro da nossa consciência. Então não nos temos mais desculpas. Nós sabemos que vivemos, que Deus está conosco. Ah, mas Deus está distante, mas Deus não está no trono, sentado e julgando. Deus não quer isso para os teus filhos. Deus nos ama. Deus não está aqui para condenar um para o fogo eterno e o outro para o paraíso. Vamos imaginar que Deus não... Quem de nós... Sabe como nós temos na nossa família aquele irmão, aquele filho, não, que a gente chama, né? Tem fulano é a ovelha negra da família. Não existe isso. Quem de nós pais, hoje, que temos, né, essa ovelha negra, que poderíamos dizer então para o filho bonzinho e para aquele que nós julgamos ser a ovelha negra, senão eu vou exterminar. Você faria isso?
Eu faria isso? Em hipótese nenhuma. Imaginemos o nosso Pai que está nos céus, que é bondade, que é amor, que é sabedoria suprema, nos cria para que depois venha nos jogar, exterminar os seus filhos, as tuas criaturas. Senhor, quando eu pecar contra o meu irmão, quantas vezes devo perdoar quando aquele peca contra mim? Quando errar, até 7 vezes. 70 vezes 7, quantas vezes for necessária. Kardec nos fala para qual o meio prático de nós nos melhorarmos nesta vida, e nós estamos num processo de melhoramento. A esperança não pode morrer. Quando a gente fala, fulano não tem mais jeito, tem. Para que nós que acreditamos na reencarnação, na vida após a vida, pois a morte não existe, entendemos sim que teremos outras oportunidades. Nós que acreditamos na reencarnação, às vezes olhamos alguém de forma dura, de forma bruta, ainda contaminado pelas maledicências. Isso aí não tem jeito. E a gente se esquece que talvez poderia ter sido muito pior em encarnações anteriores, mas que ele pode se melhorar em encarnações futuras, porque nós somos eternos. Porque Deus dá a oportunidade para cada um de nós, para que possamos desenvolver, acordar as mansietudes, as benesses que ainda estão adormecidas dentro de nós. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Afirma os espíritos superiores a nós, através da codificação de Allan Kardec. Então não temos dúvidas. Conhecendo a nós mesmos, teremos a oportunidade do nosso melhoramento. Um ponto interessante para nós, tratando de mediunidade, tratando de doutrina espírita, quando nós estamos no nosso processo de desenvolvimento mediúnico, que o nosso desenvolvimento ele é constante, mas como é tratado às vezes para os iniciantes, melhor dizendo, cria-se uma dúvida, né, nas comunicações com os espíritos, através das passividades, de que, será que é isso que eu estou pensando? Ou será uma intuição do espírito? Nós que trabalhamos com reuniões mediúnicas, temos esse convívio, até mesmo para os médicos mais experimentados, muitas das vezes ficamos a pensar, será que realmente sou eu? Ou é o Espírito que está se comunicando, trazendo a mensagem para nós? No entanto, se você conhecer a ti mesmo, se você conhecer-te verdadeiramente, saberás com mais clareza o que é seu e o que é do Espírito. As atitudes que você é capaz de tomar, de falar, de fazer, de executar, e as atitudes diferentes das suas. Então você está sendo influenciado. Então é necessário que você se conheça. Torna-se muito mais fácil a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento com a espiritualidade. Entender o que eu penso, como Pedro encarnado, e o que o outro pensa é diferente. Então, se eu vou pensar de forma diferente, pela influenciação de um outro companheiro aqui encarnado, a ideia não é minha. Eu cumprimento a ideia porque acho que é conveniente, que é
que é pertinente ao assunto, mas a ideia é do outro, ou vice-versa. Então, nós nos conhecemos assim, sabendo. Eu não tinha pensado por esse lado. Então a ideia não foi sua, você começou a pensar através do que o seu companheiro trouxe para você. Daquele que compartilha com você, trouxe para você. Dessa forma, né? Assim é com os espíritos. Quando eles nos influenciam, nos falam, nos dita, nós sabemos que nós estamos sendo influenciados. Eis aí o conhecer a ti mesmo, para que possamos distinguir o que é nosso e o que é do Espírito. Então, está tudo conectado, está tudo conosco. E aí, ainda na questão 459 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec também, onde nós estamos trabalhando nesta noite com 3 perguntas e 3 respostas do Livro dos Espíritos, né? A primeira é a 919, onde o Espírito, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de enfrentar a atração do mal, de resistir à atração do mal. A segunda vem nos dizendo onde está escrita a lei de Deus na consciência. E aí Santo Agostinho faz para nós, né, esse chamado, a reflexão, o apanhado do nosso dia, onde nos fala da consciência. E aí conseguimos conectar o que os espíritos superiores nos falam da lei de Deus escrita na nossa mente, com Santo Agostinho nos convidando a essa reflexão para que pudéssemos ter, né, a nossa consciência mais tranquila ou com a necessidade de reparações. E aí, a terceira pergunta do Livro dos Espíritos, 459, aonde nos pergunta Allan Kardec se os espíritos influenciam na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. A espiritualidade superior também nos responde, de tal modo que de ordinário que são eles que vos dirigem. Ora, se Kardec nos faz essa pergunta, se nós temos a noção da população do desencarnado, tamanha a nossa de encarnados, nós já temos por aí, né, inúmeros espíritos conosco. Quando Paulo nos fala, né, que nós vivemos com uma testemunha, com a nuvem de testemunhas, nós somos observados por todos os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual. É interessante nós estarmos atentos às nossas atitudes, porque a espiritualidade em que nos observa não é tão somente a espiritualidade do bem, mas sim também a espiritualidade. Aqueles que estão no mundo dos espíritos, que ainda guarda de nós algum tipo de mágoa, algum tipo de dor, de sofrimento, em que nós fomos, estivemos envolvidos em desavença para com eles. Quando nós desencarnamos, a nossa esperança é sermos recebidos pelos nossos familiares, pelos mentores espirituais. Mas nós já pensamos nas nossos algozes, nas nossas desavenças, que poderão estar lá também nos aguardando, ou que estão aqui nos observando na nossa caminhada. Qual a atitude de Pedro? O que Pedro está fazendo? Então nós somos, nós somos o tempo todo, nós temos essa testemunha, essa nuvem de testemunha em que Paulo se refere. E se nós, quando a pergunta 919 nos fala, né, da nossa resistência da atração do mal,
onde nós somos influenciados pelos nossos irmãos que caminham conosco fora do corpo físico, que o mundo espiritual ele está aqui, né? Às vezes nós ficamos ali a imaginar que o mundo espiritual está ali, está numa estante, é um lugar muito reservado. O mundo espiritual está aqui. Basta nós estarmos fora do corpo físico. Nós adentramos no mundo espiritual. Nós deixamos o corpo material e adentramos no mundo espiritual. Dessa forma, nem sempre somos tão bons, mas podemos influenciar os outros. Então nós precisamos ter essa atenção, né, de estarmos vigilantes no nosso comportamento, na nossa vida, para que não sejamos atraídos ou atraímos espíritos afins às nossas atitudes. Porque nós só atraímos aqueles que são afins a nós. E o que você está praticando, o que eu estou praticando para que eu possa atrair para perto de mim? O que eu estou fazendo de bom? Porque às vezes nós ficamos ali a imaginar que ao desencarnarmos nos tornaremos santos. Ao desencarnar nós estaremos, né, em uma plenitude. Nós desencarnaremos e levaremos conosco as mesmas dificuldades que temos aqui, enquanto encarnados. Em um processo de melhoramento ainda, mas no mundo espiritual. É aquela pergunta que está, não uma pergunta, né, uma citação que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 6, né, o jugo leve, é que Jesus chama-nos o acolhimento. Vinde a mim, todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas sobre mim o teu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Encontrareis repouso para as vossas almas. E aí é que entra, onde nós fizemos, né, uma grande confusão do nosso estado de espírito. Como nós estamos hoje? Almas ou espírito? Encarnados nós somos almas. Quando nós confundimos e falamos, fulano tem medo de alma penada, por aí. Alma somos nós que estamos no corpo físico. Espírito, quando está no plano espiritual. Então, Jesus nos convida, vinde a mim todos vós. Almas atribuladas, cansadas, para que nós que estamos aqui, nesse processo de luta, num planeta de provas e expiações, onde encontraremos dificuldades, para que possamos vencer na vida, para que possamos crescer espiritualmente falando, porque tudo que nós vivenciamos tem, sim, uma oportunidade de crescimento e de evolução. Bem-aventurados que sofrem, que choram, porque rirão. As bem-aventuranças. O que nós temos feito dos nossos momentos de dor, de sofrimento? O que nós temos feito? Lamentações ou gratidão? Por estarmos conscientes da nossa necessidade de purificação. O que nós temos buscado para nós nas oportunidades em que temos nesse grande planeta que nos acolhe? Entendemos que nós não estamos em um planeta regenerado, mas sim buscando uma regeneração. Entendendo que nós estamos envolvidos a irmãos nossos fora do corpo físico, num corpo fluídico, vivenciando as dores, as amarguras, as alegrias. E que nós podemos nos conectar com esses irmãos
orar por eles, porque nós pedimos sempre a espiritualidade maior, a proteção, o amparo. O que nós temos feito da nossa parte na oportunidade de melhoramento aos nossos irmãos que necessitam de nós? De uma palavra. Ah, mas eu não estou vendo o Espírito. Ora, precisamos ver. Jesus nos falou: bem-aventurados vós que creis sem ver. Nós já temos entendimento suficiente dentro da doutrina dos Espíritos, dentro da doutrina cristã, porque Jesus nos falou que ele retornaria ao terceiro dia e que estaria conosco em espírito e verdade. É uma prova para nós que a morte não existe, mas sim a vida e a vida em abundância. Entendermos que os nossos entes queridos que partiram antes de nós continuam vivos. E que nós precisamos emanar pensamentos positivos, vibrações de amor, porque receberemos a misericórdia divina. Fazer sem esperar. Um processo, um exercício de crescimento, de evolução e de resistência ao mal. Tendo a compreensão, nós, espírita, tendo a compreensão da nuvem de testemunha que nós somos, que nós temos na nossa caminhada, sabendo que somos observados por espíritos do bem e espírito que ainda caminha pelas trevas da vida, mas que não está perdido, porque Jesus nos prometeu isso, que nenhuma ovelha que lhe foi confiada se perderá do rebanho. E às vezes nós reduzimos as ovelhas do Senhor só naqueles que frequentam, só naqueles que estão ali no nosso núcleo, estão ali na nossa religião. Isso não importa. Essas são as ovelhas de Deus. Quanto, no entanto, as ovelhas que Jesus relata é aquela que se perderam no caminho. As 99 ovelhas que se encontram ali no aprisco. Jesus se preocupa. Mas a preocupação maior é naquela que se perdeu, porque ele, como um bom pastor, não deixará se perder nenhuma das suas ovelhas. Então nós temos inúmeras oportunidades de crescimento e evolução, de melhoramento nesta vida. E Kardec é bem claro para nós quando fala do nosso melhoramento, qual o meio prático de nós nos melhorarmos nesta vida. Porque essa nossa atual encarnação é a mais importante. Porque nós temos a oportunidade de se melhorarmos. A próxima encarnação será a mais importante para nós, porque é um degrau a mais que nós precisamos subir. Falarmos de um planeta regenerado, onde o amor vai prevalecer, é importante para nós. Falar dessa transição planetária em qual nós devemos e precisamos ter esse conhecimento é importante para nós. Mas o mais importante de tudo é nós buscarmos nos regenerarmos para que sejamos dignos de habitar um planeta regenerado. Nós temos buscado isso. A nossa regeneração é o que Kardec nos convida no nosso melhoramento nesta vida. Porque Jesus nos disse: os brandos e os humildes herdarão a terra. Se o nosso planeta passará por um processo de regeneração, será que estamos preparados para nos habitarmos numa próxima encarnação nesse planeta já regenerados? Se nós ainda não nos preparamos para tal, pensemos nisso.
a oportunidade que temos em nossas mãos de crescimento e de evolução. Assim, nós concluímos o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a oportunidade do Caibá de nos proporcionar momentos de trocas, de busca, de auxílio, de darmos as mãos, para que juntos possamos caminhar fortalecendo um ao outro, mas tendo a consciência, tendo em consciência que que a nossa transformação, que a nossa mudança, que a nossa busca é única e exclusivamente nossa. Então que a paz do Mestre Jesus venha estar com cada um de nós, encarnados e desencarnados. A todos vocês que acompanharam conosco, que tiveram a paciência de estar conosco, conectado nesse momento, aqueles que assistirão depois, a minha gratidão a Deus, aos mentores espirituais que nos auxiliam nas nossas tarefas, que possamos em outras oportunidades estarmos juntos, falando e praticando o Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz. Oremos ao Senhor. Senhor e Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de tarefa, por mais uma oportunidade de falarmos, de acrescentar em nós, teoricamente, mas sim, colocarmos em prática as nossas transformações. Fique conosco, Senhor, fique em cada um. Cuide de nosso planeta. Nos auxilie, Senhor, e nos ensina cada vez mais a cuidar desse planeta, que nos acolhe, que nos dê a oportunidade de crescimento. Envolva-nos a todos na sua doce e infinita paz e nos permita, Senhor, nos despedirmos desse momento sobre a tua paz, sobre o teu amor e sobre a tua esta. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, que a paz de nosso Mestre Jesus continue sempre em cada coração. Muita paz e muita luz.